Você realmente conhece as histórias que te contaram? Aquelas que fizeram a sua infância repletas de magia e finais felizes? Mas se eu te dissesse que por trás do brilho, a história verdadeira não é bem assim, e existe uma escuridão que poucos ousam revelar. Por muito tempo, os contos de fadas foram adaptados para ficarem mais leves e mais tranquilos para as crianças. Muita gente pensa que eles nasceram na Idade Média, mas isso não é bem verdade. A maioria dessas histórias, nas suas versões mais antigas, apareceu entre os séculos 16 e 19, bem depois da Idade Média. Foi aí que entraram os irmãos Grimm, no século 19. Eles começaram a juntar e registrar essas histórias, mas eles suavizaram os detalhes mais pesados para as crianças. Por isso, temos uma imagem mais infantil dos contos hoje. Antes disso, eles eram bem mais crus, mostrando medo e realidades de uma época bem mais difícil. Eu separei 3 contos de fadas que eu quero abordar aqui hoje. Vamos começar com a história da Cachinhos Dourados. A versão que todo mundo conhece é de uma menina loira meio atrevida, que entra na casa de 3 ursos, come o mingau deles, senta nas cadeiras, dorme nas camas e quando os ursos chegam, ela foge assustada. Uma lição bem básica sobre não mexer nas coisas dos outros e etc. Mas a versão original, que foi registrada por Robert Southey em 1837 e até antes pela Eleanor Moore em 1831, era bem diferente. Para começar, não era uma menina. Quem invadia a casa era uma velha rabugenta de mau humor. Ela era descrita como alguém que merecia ser colocada na casa de correção, algum tipo de asilo, e inclusive ela escreveu essa história pro sobrinho de 4 anos. Essa velha, quando invadia a casa dos 3 ursos, que por sinal eram 3 ursos machos e não uma família, experimentava os mingaus deles, sentava nas cadeiras e de tanto cansaço acabava dormindo na cama do urso menor. Até aqui a história até que parece a mesma, mas o final é realmente diferente. Quando os ursos encontram ela, não tem essa de fugir correndo ou aprender uma lição. A velha é confrontada. Os ursos tacam fogo nela, mas ela acaba se debatendo e o fogo apaga. Mas eles ainda não satisfeitos, arrastam ela pro bosque e jogam num lago para ela morrer afogada. Só que a velha sabia nadar. Então, eles levam ela pra cima de uma igreja bem alta e jogam ela lá de cima. E ela morre toda amassada no chão. Pois é, história bem de boa pra contar pra uma criança. A moral dessa história não é sobre ser curioso, mas é sobre as consequências pesadas de invadir o espaço dos outros, num tempo em que a justiça era bem mais brutal e rápida. Mas agora vamos pra próxima história. Agora a Chapeuzinho Vermelho. A história que a gente conhece é da menina que leva doces pra avó doente e encontra o lobo na floresta. E a versão mais popular que aparece um caçador e ele acaba salvando a vovó e a Chapeuzinho. Mas antes dos irmãos Grimm dar uma amenizada na história, Charles Perrault Charles Perrault. Isso aí, registrou em 1697 uma versão que era bem mais pesada, e nessa história não tem nenhum caçador. A moral é clara e cruel, a ingenuidade pode levar um caminho sem volta. A Chapeuzinho nessa história é uma menina ingênua que, ao encontrar o lobo, ela acaba contando pra ele o caminho da casa da avó, e acontece igual a história mais famosa. Ele acaba chegando primeiro e devora a avó. Quando a Chapeuzinho chega, o lobo disfarçado de vó chama ela pra deitar na cama. Ele manda ela tirar a roupa e aí o resto você já sabe. Ai véi, foda, tá que pariu. O que acontece depois é subtendido, mas é bem claro e perturbador o que aconteceu de verdade. E o final da história termina com o lobo devorando a Chapeuzinho. A ideia era clara, alertar as moças sobre os perigos de pessoas mal intencionadas. E existem versões ainda mais antigas, que foram contadas de boca em boca, onde a situação só piora. Em algumas delas, o lobo só não devora a avó, mas também prepara a carne e o sangue dela para Chapeuzinho comer, sem que ela soubesse. Literalmente canibalismo forçado. Em seguida, ele seduzia e matava ela no fim. Essas histórias não eram para as crianças, eram pros adultos, como um aviso brutal sobre como sobreviver em um mundo sem muita piedade. Porra, foda. Agora, a Bela Adormecida, aquela história da princesa que cai num sono profundo. Ela é acordada pelo beijo de um príncipe e vive feliz pra sempre. Eu aposto que você já conhece essa história por causa do filme da Disney, mas a versão mais antiga e chocante, chamada Sol, Lua e Talha, do Giambattista Basili, lá de 1634, é um conto totalmente diferente. A Talha, que é a princesa da história, não é amaldiçoada por uma fada má. Ela cai num sono profundo por causa de uma profecia que dizia que ela morreria por uma lasca de linho. Só que em vez de morrer, ela só dorme.
depois que uma lasca de linho entra debaixo da unha dela. Pô, que azar. O pai dela, arrasado, coloca ela num palácio isolado, tipo um mausoléu. Anos depois, um rei acaba encontrando ela, e ele fica impressionado com a beleza dela. Ele tenta acordar ela, mas como não consegue, ele a estupra enquanto ela está inconsciente. Vai se fuder, cara. Talia, ainda dormindo, tem 2 filhos, um menino e uma menina, que ela chama de Sol e Lua. Um dos bebês, querendo mamar, acaba sugando a lasca de linho do dedo dela, e aí ela finalmente acorda, sem entender nada, vendo 2 bebês do lado dela. E aquele rei que fez aquilo com ela, que já era casado, volta e encontra ela e os filhos. Ele se apaixona por ela e começa a visitá-la escondido. A esposa dele, a rainha, descobre a traição e, numa crise de raiva, manda matar os filhos da Talia, cozinhar e depois servir pro rei. Pô, eu sei que ela foi traída, mas aí, por sorte, o cozinheiro com pena esconde as crianças e serve carne de cabrito pro rei. No final, o rei descobre tudo, e a rainha é queimada viva. Por fim, a Talia e os filhos vivem felizes com ele. A Talia era a mais tranquila dessa história, porque tanto a rainha quanto o rei eram 2 arrombados. E o vídeo foi esse. Eu sei que o vídeo não ficou grande nem nada do tipo, mas deu vontade de fazer esse vídeo, então eu fiz. Sinceramente, até que foi bem legal. No caso, fazer o vídeo, não as histórias. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Foi só mais um vídeo pra descontrair e quem sabe eu faço um outro. E se você gostou mesmo, dá um like aí. Por fim, considere se inscrever no canal. Quem sabe a gente faz um próximo vídeo. Desde já eu agradeço e fiquem com Deus.